Esse capítulo foi um capítulo escrito com muita indignação. Vou contar uma coisa aqui que vale a pena da história da vida privada. Eu escrevi esse capítulo depois de assistir no cinema numa sala de cinema brasileiro, aquele filme que é um grande livro, 12 anos de escravidão, né, os 12 anos como escravo, né? E eu fiquei muito impactada com o filme, apesar de achar que o filme tem muito uma perspectiva só vitimista. Eram vítimas, sim, os escravos, ninguém nega que eram vítimas, por isso que no livro nós chamamos de escravizados e não escravos, porque escravizado é uma circunstância, não é uma definição, né? Ninguém foi escravo no passado. Né? As pessoas foram africanas no passado, foram muitas coisas, não foram escravos. Escravizado é uma situação. Mas o que me impressionou muito, Drauzio, foi a reação da plateia brasileira. As pessoas saíam muito aliviadas, dizendo assim, puxa, que bom, hein? Que bom que aqui não foi desse jeito, né? Lá nos Estados Unidos, vou te contar uma coisa terrível. Gente, tinha criador de escravo lá, uma coisa terrível. E aí a gente vai ver os dados, né, que estão nesse livro. A média de um escravizado no campo de vida nos Estados Unidos era de 35 anos. Baixo, né? No Brasil era de 25 anos. Os escravos eram considerados adultos de 12 a 35 anos. Nos anúncios de fuga de escravos, os escravos com 40 anos são descritos como desdentados, com cabelos brancos, alquebrados, e eles usam esses sinais para a captura do escravo. Portanto, não me parece que sejam mentirosos, porque o interesse de um senhor que coloca um anúncio de fuga é a captura. Então, eles pegam os sinais de serviço e usam esse envelhecimento precoce, que é resultado das 18 horas de labuta diária, sobretudo no campo. Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que entender é que aqui foi diferente mesmo dos Estados Unidos, porque aqui a escravidão tomou o território todo. A escravidão, o Brasil recebeu 40% da população africana que deixou compulsoriamente o continente. Esses são dados irrefutáveis. E mais, fomos o último país a abolir a escravidão no Ocidente. Existe escravidão no mundo ainda? Existe. Existe escravidão no Brasil? Existe, mas eu, Heloísa e eu nos referimos aqui à escravidão mercantil. Então, essas são marcas profundas, mas são marcas profundas não só por conta da vitimização dessas populações, que existiu, eles foram, de fato, vítimas da circunstância histórica. Mas agora nós sabemos, por causa de uma historiografia riquíssima da Bahia, né, sobretudo liderada pelo João José Reis, que no Brasil, desde que existiu a instituição, os escravos se rebelaram. Então, houve todo tipo de rebelião, individual, coletiva, quilombos. Quilombos, a visão, o senso comum pensa que são áreas isoladas. Existiram áreas muito isoladas. Existiu um quilombo que nós sempre citamos, na fronteira com Suriname, em cima de uma cachoeira, que eles chamavam de Cachoeira Brava, imagina o que era. Mas existiram quilombos, como o Quilombo do Macaco, que eram, na verdade, grandes, amplas relações de comunidades. E eles faziam parte fundamental daquelas sociedades. Enfim, o que é preciso dizer é que a escravidão, como diz o Alberto da Costa e Silva, que é um grande intérprete da escravidão, é que nós vamos ter que nos haver com essa questão da nossa história, né? Eu penso que a história se escreve há muito de passado no nosso presente, e a escravidão é uma questão incontornável, né? Enfim, eu acho que a gente tem que pensar, né, nos inúmeros traços que esse sistema deixou e deixa, né, no nosso cotidiano.